Olá, pessoal! É um prazer ter vocês de novo com a gente aqui no canal. Hoje nós vamos conversar com a Thaís Matarazzo sobre as rodas dos expostos. E essa vai ser uma conversa muito especial. Eu gosto muito de um diálogo que a Chimamanda Adichie nos propõe sobre os perigos da história única. E eu tenho a impressão que a gente tem construído uma história única sobre a roda dos expostos. É muito comum na formação em pedagogia a gente falar das rodas dos expostos como parte de uma política de atendimento à infância no Brasil colonial, né, um período em que havia muito pouca política efetiva para o atendimento às crianças, e as poucas políticas que existiam eram focadas no atendimento às crianças abandonadas. Então, a gente tinha os orfanatos e a roda dos expostos. A primeira roda dos expostos implementada no Brasil data de 1726. E na cidade de São Paulo, a primeira roda de expostos, ela data de 1825. E é sobre essa roda que a Thaís vai conversar com a gente. Thaís, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Desde já agradeço pelo honroso convite para participar dessa aula. A gente que agradece por poder ter você aqui com a gente. E a sua pesquisa, Thaís, ela conta sobre essa roda dos expostos de São Paulo, né? E eu acho bastante interessante, porque quando a gente pega a história do atendimento à infância no Brasil e na cidade de São Paulo como parte da história brasileira, a gente tem um processo, né, em que a gente olha sempre para essas rodas como um lugar de abandono, né? Um lugar de abandono daqueles que não tinham condições de cuidar das suas crianças. Então, algumas santas casas de misericórdia por todo o Brasil construíram no muro das instituições esse dispositivo que rodava como uma forma de receber crianças anonimamente, sem que as famílias precisassem se identificar. E isso cria uma imagem de que as pessoas, de fato, não queriam mais ter contato com os seus filhos, não queriam que soubessem quem eram os pais, queriam poder abandonar os seus filhos de modo a não ser identificadas, anonimamente. E os seus registros nos mostram que não era bem assim. Então, eu queria te ouvir um pouquinho e contar para o pessoal sobre essa história das rodas dos expostos, que a gente pode construir não a partir desse olhar macro para a história do atendimento à infância no Brasil colonial, mas a partir da história de vida de cada uma das pessoas envolvidas. Em 2018, eu conheci o Museu da Santa Casa de São Paulo. E nessa visita, o que chamou a minha atenção, assim como de outros visitantes, foi a roda dos expostos. E eu vi que na parte de baixo da peça, né, onde está, no móvel onde está a peça, tinham alguns livros e eram livros antigos. Como eu gosto muito de história, eu perguntei para a curadora do museu se era possível fazer uma pesquisa, depois que ela me explicou que eram os livros de registro dos expostos, os livros das amas, né, que elas recebiam um salário para cuidar dessas crianças, entre outros temas, né. E ela me disse, não, você pode marcar um horário e fazer, então, uma pesquisa. Eu fiquei, assim, muito curiosa e já muito emocionada com o que eu iria encontrar nesses registros. E o propósito primeiro era para um artigo que eu escrevi para uma coletânea de bairros que a minha editora fez em 2016, 2017, 2018, que era sobre os bairros de São Paulo. E essa coletânea ia contemplar os bairros de Santa Cecília e Vila Buarque. E eu resolvi, então, pegar essa história dos expostos para incluir também dentro desse contexto. Só que qual foi a minha surpresa? Que eu fiquei muito emocionada quando eu comecei a ver. São mais ou menos 12 livros e eles não são completos. Eles começam em 1876, quando as irmãs francesas começaram a administrar a Roda dos Expostos como outras áreas do Hospital de Misericórdia, e vai até 1950. Então, eu notei que aquelas histórias de só deixarem as crianças, né, sem nenhum sinal, sem nada que poderia referenciar a
a origem de cada um desses bebês. Não eram só bebês, eram crianças assim, de 5, 6, 7 anos também, que eram deixadas ali e depois elas eram recolhidas por algum funcionário da Santa Casa ou então por alguma das freiras que administrava a partir de 1876. E qual foi a minha surpresa também? Que aquelas histórias que a gente vê em novelas e talvez até em filmes, né, que mulheres ricas tinham filhos assim fora de um casamento, né, um casamento oficial, eram assim talvez a maior parte das crianças. Não, eu achei um ou outro caso aonde a criança foi deixada, então a freira, né, que era a responsável lá pelo registro das crianças, ela coloca: essa criança é filha de uma família rica ou de uma família abastada da alta sociedade de São Paulo, né? Mas não coloca o nome da mãe, só diz que depois de um período a criança foi lá e foi resgatada pela mãe ou pelo pai, né? E algumas dos registros traziam os bilhetes, as cartinhas ou alguns outros sinais que deram vazão para que eu então colocasse em cima desses registros algumas camadas de ficção. Só que todas essas camadas de ficção surgiram a partir daqueles registros e contextualizada dentro dos beneméritos, né, das pessoas beneméritas, por exemplo, como a dona Veridiana Prado, que era uma benemérita da roda, e vou passando pelas ruas de São Paulo, então a partir de 1876 até o começo do século XX, mais ou menos até 1920, que é o período que eu delimitei as pesquisas para esses livros. Então você tem crianças que são deixadas pelos pais, por exemplo, pelo pai mesmo, né, que estava com uma situação difícil, deixou a criança temporariamente, depois voltou para resgatar, de mães que acabavam morrendo durante o parto, né, estavam sendo assistidas pelo Hospital de Caridade, e o pai não podia criar a criança naquele momento, depois volta e resgata, e outras crianças que acabam sendo perfilhadas por outras famílias. Então eu vi que aquela história, ela era muito maior e dava para, como que eu posso dizer, humanizar muito melhor através dos contos com essas camadas de ficção e trazer, então, essa realidade para os leitores. Muito bem, é muito bacana poder trazer essa camada de humanidade, né, como você diz, porque os registros que a gente tem são registros de um total descaso. E, por outro lado, esses registros tão sensíveis das famílias que deixam temporariamente e que esperam poder voltar para resgatar seus filhos num outro momento. E eu queria te perguntar, Thaís, você fala que havia também registros de entrada de crianças já mais velhas. Essas crianças não eram colocadas na roda, né? Porque a roda não cabia uma criança grande. Como é que era feita essa entrega das crianças mais velhas? Olha, pelo que eu escutei, uma historiadora lá do museu, a Ingrid, né, que também foi curadora do museu, que ela contou, essas crianças eram deixadas ao lado da roda e se tocava o sino, né, porque tinha um sino que era dispositivo de aviso, né, para a freira, a rodeira ou para algum outro funcionário da Santa Casa que estivesse ali de plantão, porque sempre tinha uma pessoa de plantão, 24 horas, porque caso chegasse a criança, né, era necessário resgatá-la e dar os primeiros cuidados. Então o sino era tocado e quando a pessoa responsável não achava um bebê, podia achar, por exemplo, um bilhete, né? Um bilhete que tinha uma criança ali fora esperando para ser levada para o asilo dos esposos, para ser cuidada pela Irmandade de Misericórdia. Ou então, era deixado, por exemplo, assim, tem casos que são deixados 3 irmãos, 2 irmãos, então o bebezinho era deixado na roda e tinha um aviso dizendo, olha, ali fora tem outra criança esperando. Então, no livro de matrícula, diz assim, que foi deixada uma criança na roda e outra foi deixada no hall. Na verdade, não tinha hall, era na calçada, né? Então, algum funcionário ia lá e pegava a criança. Então, existiu aqui na Santa Casa de São Paulo uma personalidade de bastante destaque que trabalhava em prol sempre da questão dos expostos, né, principalmente procurando ampará-los,
e também procurando com que famílias adotassem essas crianças. Ela se chamava Irmã Úrsula. Ela faleceu em 1932, um pouco depois da Revolução de 32. Bom, a partir dessa personagem, dessa personalidade, aliás, eu me inspirei em uma freira rodeira, como ela era chamada, porque ela cuidava da roda, né? E esse termo é usado muito em Portugal e em outras tantas casas aqui do Brasil. E criei uma personagem chamada Irmã Lúcia, né? Então, ela vai ser a narradora principal, né? Dos 2 livros que eu escrevi, chamam Abandonados na Roda, Destino. E ela vai contar, assim, num bate-papo com o leitor, claro que ela está conversando com outros personagens, ela conta de alguns casos que marcaram mais sobre essas crianças, né? E aí eu criei todo um enredo em cima disso, e a partir desses registros que eu já contei aqui no início da nossa conversa, né? Então a Irmã Lúcia aí é a nossa narradora principal. O importante também é que esse livro, ele contém algumas fotografias. Elas são todas fictícias. Foram retiradas do site Domínio Público, né? .br, e são fotos de pessoas que não têm identificação e já estão em domínio público, acho que justamente porque tem mais de 70 anos, né, de registro, e também não tem referência a quem são aquelas pessoas. Então, eu me apropriei dessa ferramenta para dar, digamos, cara aos personagens, né? Mas quem lê acredita, pensa que são reais, e no princípio do livro eu explico, não, é tudo fictício, mas há quem acredite que é piamente ponto final. E esse recurso de produção de literatura a partir da história, né, de pesquisas sérias com elementos da história é muito bacana mesmo, assim, é muito legal a gente poder ter esses seus livros, Thaís. Então, como você falou, é uma questão assim de dar um zoom dentro da própria história e trazer um pouco mais de humanização, né? Trazer causar uma sensação de empatia nas pessoas, ou seja, provocar algum sentimento, né? E Thaís, nas pesquisas que você fez nos livros de registro de entrada das crianças na roda, quais são as histórias que mais te chamaram a atenção, assim, as histórias mais emocionantes que você encontrou lá nesses livros de matrícula? Então, os registros, na maioria das vezes, são muito evasivos, né? Então, o que eu pude colher maiores informações foram aqueles registros em que as mães ou os pais deixam uma carta explicando o motivo do abandono daquela criança, né? Por exemplo, tem um registro que só esse que eu achei, que era uma criança que foi deixada, acho que em 1890, se eu não me engano. Era uma criança, ela foi deixada em cima de uma almofada com franjas douradas e com uma carta escrita em alemão, meio português, né? Que a freira, na época, transcreveu, traduzida, que consta junto na ficha de registro daquela criança. Era um menino, né? Então, diz que ele foi deixado com essa almofada, e com ele foi deixado um rico enxoval. Com as roupinhas da época, com touquinha e tudo mais, né? E foi deixado um medalhão também com essa criança. Seriam os sinais, caso a mãe voltasse, ou o pai, né, para retirar essa criança. A mãe dizia ser filho de mãe solteira, né? Era um termo, assim, muito utilizado naquele momento também. E aí eu fiquei, assim, imaginando o que seria, né? Como seria essa criança, uma criança deitada em uma almofada. Geralmente deixavam a criança lá mesmo, deitadinha na roda, envolta num cobertor. Outras eram deixadas sem nada, né? Peladinhas, como vieram ao mundo. Aí, então, o registro desse menino de pais oriundos da Alemanha. Então, eu fiz toda uma ficção em cima dele junto com a irmã Lúcia, que a irmã Lúcia, né, teria assim, ficado muito encantada com essa criança, e ela, então, fez com que uma irmã adotasse. Só que, na realidade, esse menino chegou, depois de 6 meses, ele acabou falecendo. Como você disse, cerca de 30% das crianças que eram deixadas na roda dos expostos da Santa Casa de São Paulo acabavam morrendo, ou por falta de assistência, ou porque já vinham muito doentes.
Então, outro caso que me chamou bastante atenção, assim, fiquei emocionada, é de um pai, né? De um pai que volta para resgatar as filhas. Eram as gêmeas Vitória Filomena e Filomena Vitória. Elas foram deixadas na roda em 1901 e na carta, escrita assim em italiano, traduzida também pela irmã que fez o registro lá no livro dos expostos, livro de matrícula, então ele diz que a esposa dele, eles eram imigrantes italianos, que a esposa tinha falecido 10 ou 12 horas depois do parto, eles moravam no Brás, que as meninas já haviam sido batizadas, mas ele não deixou o registro de batismo, né, na igreja do Bom Jesus do Brás, aqui em São Paulo, e que ele estava deixando as meninas porque naquele momento ele não tinha ninguém aqui no Brasil, nenhum familiar, e não tinha quem tomasse conta de crianças recém-nascidas. Então, como ele era um operário muito pobre, precisava continuar trabalhando, então ele ia deixar as meninas lá por um determinado tempo, até ele se restabelecer e poder resgatar as crianças. Então ele deixa metade, aqueles santinhos, né? Ele recortou os santinhos e ele deixou metade, e a outra metade ele levou, ficou com ele para quando ele entregasse, quando ele voltasse para resgatar as meninas, aquelas partes se encaixassem, né? Assim como a carta também, uma parte da carta, do papel. E então, ele, acho que talvez naquela pressa, né, de sair do Brás, era tudo muito difícil, 1920 chegar até ali a Santa Cecília e deixar as crianças, ele não explicou quem era, na verdade, as meninas. Uma era a Filomena, a outra era a Vitória, mas ele não deixou nenhuma marcação de quem era quem, né? Então, a irmã, na época, ele também não deixou o registro de batismo, então a irmã, que depois procedeu, né, ao pedido de batismo das meninas, chamou uma de Filomena Vitória e outra de Vitória Filomena. E ao final de 1 ano e meio, então, ele vai e retira as filhas e leva com ele. Eu achei essa história também muito bonita. Temáticas variadas, né? E aí o Lércio, aí eu falei pro Lércio, acho que valeria a pena nós fazermos uma visita ali a Santa Cecília, o Museu da Santa Casa. Nossa, mas tinha cerca de 50 pessoas que se inscreveram e foram até lá para fazer essa visita, né? E o museu, assim, tem recursos próprios. Então, quando a gente vai lá, você paga um ingresso, R$10, e esse valor é revertido para as atividades do museu. E nesse caso, nós começamos, então, um projeto para que essas visitas, essa verba arrecadada, ela fosse destinada exclusivamente para o restauro dos livros dos expostos, porque eles estão assim, em condições muito difíceis. Então, as pessoas começaram a contribuir com esse valor de R$10 e também tiveram e doaram o valor do restauro do livro inteiro. E a partir daí, outras pessoas também começaram a fazer essa movimentação para tentar angariar o maior número possível de verba para o restauro dos livros, que no total são 20. São, acho que 10 ou 12 de matrícula dos expostos e outros são registros da dama. E esse pessoal que está aí é o pessoal que teve com vocês? Isso, da primeira visita, em 2018. Foi daí que surgiu esse novo projeto. E é bacana também já deixar o convite para o pessoal que está aqui nos assistindo agora, né? Sim. Dessa possibilidade de ir visitar o museu, de conhecer o trabalho que é desenvolvido. Bom, então é curioso a gente ver, por exemplo, no texto do Passetti, de 2000, né, no livro História das Crianças no Brasil, organizado pela Mari Del Priori, ele traz um relato do imperador Pedro I, que ele está fazendo esse relato à Assembleia Constituinte, e ele diz o seguinte: a primeira vez que fui à Roda dos Expostos, achei, parece incrível, 7 crianças com 2 amas, sem berço, sem vestuário. Pedi o mapa e vi que em 13 anos tinham entrado perto de 12.000. Vocês vejam, quase 1.000 crianças expostas por ano. Né? E apenas tinham vingado 1.000, não sabendo a misericórdia verdadeiramente onde elas se achavam. Então, esse trecho desse relato do imperador, acho que é
é bastante sensível, né, para a gente pensar as condições de vida e as taxas de mortalidade na época nas rodas, né, das crianças expostas. E aí, quando a gente pensa no lugar que a roda dos expostos ocupava na construção da sociedade brasileira na época, né, ela também tem um papel importante, que para além da caridade e de cuidar dessas crianças, ela tinha também um papel de garantir um determinado modelo de organização social em que não era possível ou não era bem visto você ter filhos fora de um casamento, né? Como a Thaís mencionou. Então, para você garantir essa imagem de que, né, essa imagem e essa importância do casamento, você tinha uma instituição em que escondia qualquer fruto de uma relação que não estava de acordo com os valores que se impunham na época. Valores que ainda vigoram na nossa sociedade, mas que hoje já se aceita que apesar desses valores serem os vigentes, há situações em que crianças vão nascer fora do casamento e as mulheres hoje já não precisam mais abandonar seus filhos, ou mesmo os homens que perdem as suas esposas ou que precisam cuidar das crianças, já não há mais uma imposição de que é uma mulher que precisa cuidar dos filhos. Então, né, no caso desses homens que não tinham uma companheira, né, hoje já não seria mais um problema. E aí, então, essa instituição, que ela tem uma função social ali na época, e essa função, ela parte de uma premissa de que algumas famílias não têm condições de cuidar dos seus filhos, né? Acho que é isso que está em pauta com a fundação das Rodas dos Expostos. Você assume que algumas famílias não têm condições e que o Estado faria isso melhor, ou a igreja, enfim, que alguma outra instituição faria isso melhor do que as próprias famílias. E essa concepção, ela vai aos poucos sendo questionada, ela não está completamente superada, então ainda hoje a gente vê situações em que, a partir de uma concepção de que a família não tem condições, crianças são tiradas de suas famílias, né? A gente teve publicado essa semana um documentário assim, bastante chocante e que também faço aqui o convite a vocês para conhecer, um documentário chamado Negligência de Quem?, que relata a história de crianças indígenas que são tiradas de suas famílias pelo Conselho Tutelar, levadas para casas-abrigos, né? Porque se entende que as famílias não têm condições de criar os seus filhos devido à situação de miséria, devido à situação de pobreza, devido a preconceitos raciais e culturais que existem. Então, por uma série de questões, ao invés do Estado oferecer condições dignas de vida a toda a sua população, o Estado retira as crianças dessas famílias que ele diz que não tem condições de cuidar. Então, essa história que nasce, que existe no Brasil desde o período da colonização, em que há um discurso que define quem tem o direito de cuidar dos seus filhos, quem tem condições de fazer isso e quem não tem. Né? E aí a gente vai ter também alguns dados da Justiça do Estado de São Paulo, que estava disponível no site deles quando fiz um levantamento para minha pesquisa de mestrado, em 2006, que dizia que em 1888, que é o ano da abolição da escravidão no Brasil, houve um aumento grande do número de crianças deixadas na roda. Então, esse dado ele também é um dado importante, sobretudo quando a gente vê, por exemplo, alguns relatos que eram comuns na época, e aí eu vou pegar aqui um relato de um médico que escrevia para uma revista chamada A Mãe de Família, que era uma revista voltada para as mulheres da elite brasileira na época, e o doutor Cavinelli, né, ele é citado em um artigo da Fúvia Rosenberg, de 99, e num outro artigo do Kuhlman Jr., de 91. Então, quando a gente vê, por exemplo, esse registro que a Fúvia Rosenberg nos traz, o doutor Cavinelli, em 1879, então ainda no período da escravidão, ainda, né, ali no período que a gente já tinha algumas rodas de expostos, mas que tinha toda uma organização da sociedade,
em que os filhos dos escravos eram também bens, né? Eles eram propriedades que tinham um valor econômico para os seus proprietários. O Dr. Cavinelli dizia o seguinte, em 1871. No Brasil ainda não existe a creche. Entretanto, sua necessidade me parece palpitante, sobretudo nas atuais condições em que se acha o nosso país, depois da moralizadora e humanitária Lei de 28 de setembro de 1871, em virtude da qual não se nasce mais um escravo. Agora que um grande número de mulheres, que quando escravas trabalhavam para seus senhores, que por sua vez eram obrigados a lhe dar alimentação, domicílio e vestuário, a cuidar de sua saúde e da dos seus filhos, ganhando a liberdade, vêem-se não poucas vezes abandonadas com filhos pequenos, que ainda mamam, sem ter quem os sustente, na indeclinável e urgente necessidade de procurarem pelo trabalho, ganhar os meios da própria subsistência e de seus filhos. Não há senhora alguma dona de casa que ignore a extrema dificuldade que encontra uma criada, por exemplo, em alugar-se quando traz consigo um filho a quem amamenta. Então a gente percebe até pelas palavras que ele usa, né, para falar, né, que ele era uma pessoa que estava ligada à defesa da escravidão, né, ele tinha uma visão racista, uma visão contrária à abolição, mas as ideias que aparecem nesse texto nos mostram um pouco dos valores da época e do modo como a sociedade estava organizada, e de como a lei do ventre livre, ela traz uma grande dificuldade para as mulheres que permaneciam escravizadas, né, de o que fazer com seus filhos, porque os senhores de terra não queriam aqueles filhos, aquelas crianças, não queriam sustentá-los e não queriam eles ali nas suas propriedades. Então, as mulheres que já tinham conseguido a sua liberdade tinham muita dificuldade de conseguir trabalho, e aquelas que continuavam escravas não tinham o que fazer com seus filhos. Então, a gente tem esse registro aí de um aumento do número de expostos, né, sobretudo a partir de 1888. E daí o mesmo médico, o Dr. Cavinelli, então esse texto que eu li, ele é de 1879, citado pela Fúvia Rosenberg em 99, e daí tem um outro que é do Dr. Cavinelli em 1881, citado pelo Kuhlman Jr., em que ele diz: que tarefa não é a de educar o filho de uma escrava, um ente de uma condição nova que a lei teve de constituir sob a condição de ingênuo. Que grave responsabilidade assumimos, conservando em nosso lar, junto de nossos filhos, essas criaturazinhas que hoje embalamos descuidadosas para amanhã vê-las convertidas em inimigos de nossa tranquilidade e, quiçá, mesmo de nossa honra. Dá até um negócio de ler essas palavras. Né? Mas era isso que estava em questão. E aí a gente vai ter muitos estudos, né, da história da educação infantil que vão dizer, né, que as creches elas vão ser reivindicadas como um substituto das rodas, para que não fosse mais necessário o abandono das crianças nas rodas de expostos, e para que fosse possível que a população pudesse, então, buscar, né, a população pobre, sobretudo ali na época a população negra, que estava conseguindo a liberdade, mas sem nenhum tipo de política que garantisse condições de vida, para que essa população mais empobrecida pudesse buscar trabalho sem ter a dificuldade de arrumar um emprego ao carregar consigo uma criança que ainda mama. Então, a gente tem aí uma relação da história das creches. Isso, na verdade, não se efetivou. Então, a gente sabe que as primeiras creches brasileiras, elas surgem ligadas às indústrias, né, a Companhia de Fios e Tecidos de São Paulo, mas a gente percebe que é esse contexto histórico, é essa discussão que está acontecendo e que vai motivando ações de pensar o acolhimento das crianças. E daí, quando a gente pensa na história das rodas, a Thaís
traz para a gente daqui a pouco mais algumas informações bacanas, mas a própria roda ela começa a ser questionada pela sociedade, né, até por conta do número de mortalidade, enfim, e vai havendo uma transformação do modelo de atendimento. Então, a Roda dos Expostos, ela tem vários endereços, e eu vou pedir para a Thaís contar para a gente daqui a pouco, né? Entre 1825 e 1950, que é o ano de encerramento da última creche do Brasil, da última Roda dos Expostos do Brasil, funciona até 1950. E essa roda, então, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ela vai passar por alguns momentos e alguns endereços. Mas em 1902 a gente tem o registro de que ela passa a se denominar como Casa dos Expostos, já integrando o complexo Sampaio Viana. Em 1935 ela vai se denominar Asilo Sampaio Viana. Em 1944 passa a se denominar Educandário Sampaio Viana. E em 1945, ela passa a integrar o complexo da FEBEM. Então, a gente tem também no nosso imaginário uma noção de que a FEBEM é um lugar de correção para menores infratores. E, na verdade, tem muitas crianças, tem até registro de bebês de até 2 anos de idade, que viviam na FEBEM e que eram levados até lá pelas suas famílias. A gente tem circulando na internet um vídeo de uma propaganda da FEBEM, que é também bastante emocionante, de um período em que o Estado desenvolvia uma política de branqueamento, que faz parte da história brasileira, uma política que se fundava numa visão preconceituosa de que as famílias negras, de que as famílias pretas não tinham condições de cuidar dos seus filhos, não sabiam cuidar dos seus filhos e que o melhor que elas faziam pelos seus filhos era entregá-los aos cuidados do Estado. Então tem o livro do Roberto da Silva, que cresceu na FEBEM, uma história, né, tem o filme também, O Contador de Histórias, que traz a história do Roberto, que é uma história também muito bonita, muito sensível, de uma criança que é levada pela sua mãe para crescer na FEBEM porque acreditava que isso era melhor para ela e de tudo que ele vive na FEBEM. Então, a gente tem essa história que marca a história do atendimento à infância no Brasil, de uma história de definir quem são as famílias que têm o direito e que têm condições de cuidar dos seus filhos e quais são as famílias que não têm. E é muito triste a gente ver que esse tipo de discurso se sustenta ainda hoje, né, como mostra o documentário que eu comentei, Negligência de Quem. Mas então, queria, Thaís, que você contasse para a gente mais um pouquinho desse percurso, né, das mudanças que vão acontecendo na instituição, na roda. Você traz para a gente, numa das imagens, a localização da roda, ali na Rua da Glória, com a Rua dos Estudantes, né, ali na Liberdade, numa área que tem uma história muito rica, uma história de ser um lugar ali que tinha a Praça da Forca, que tinha ali a Igreja dos Aflitos, que tinha ali todo um conjunto, e que tem, né, foi encontrado recentemente um cemitério embaixo ali do Comércio da Liberdade, e tem uma discussão toda ali de que era uma região que está ligada à história da população negra, né? Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho aí dessa mudança de endereços e da relação da roda com essa história, com esse contexto histórico da época. Tudo bem. Então, eu quero dizer que as ilustrações para esse livro foram feitas pela artista plástica, minha amiga Camila Giltzi, e ela fez todo esse trabalho em cima de descrições de livros, de documentos, e de algumas fotografias, né? Então, a capa do livro já é uma mulher deixando gêmeos, né, ali na roda, quando já estava na Rua Dona Veridiana, né, que então, a partir de 1884, você vê aquela parede, né, de tijolinhos, que existe até hoje, até um símbolo da Santa Casa de São Paulo, e ela deixando ali as crianças de maneira anônima, né, ela tem o rosto encoberto, lembrando que muitas
muitos dos abandonos eram praticados à noite ou na madrugada. E a próxima ilustração mostra quando a roda foi instalada em São Paulo, né, na Santa Casa de Misericórdia, em 1825, no antigo sobrado da Chácara dos Ingleses, né? Então a gente tem a descrição ali que era um sobrado que tinha no primeiro andar 5 janelas, embaixo uma porta central e mais 4 janelas. E foi nessa parte térrea onde foi instalada a roda, e a Camila, então, a partir de descrições de uma pintura, uma ilustração que existe desse momento, né, 1825, 1828, ela fez, então, a roda e uma mulher levando a criança, né, e o sino ali do lado para dizer que a criança chegou. Neste momento, as irmãs de São José ainda não tinham começado a tomar conta da Roda dos Expostos, que acontece em 1876, que é quando você tem uma melhor documentação dessas crianças que foram deixadas na roda. Então, em 1840, o hospital era chamado Hospital de Caridade, né? O Hospital de Caridade da Santa Casa de Misericórdia, ele vai ser transferido para uma área que era considerada, digamos assim, periferia da cidade. Hoje parece que não, né? Mas a Liberdade era considerada uma periferia, e como a professora Gabriela falou, era uma região habitada também pelos excluídos da sociedade, vamos colocar assim, que é um termo horroroso de se usar, mas é um termo que se usava na época, né? Então, ali vai ser construído um hospital, em estilo hospital militar, por um engenheiro português, se eu não me engano. Ele era brasileiro, mas tinha descendência portuguesa. E ele, então, vai construir um hospital térreo, onde tem rampas, né, para facilitar o transporte dos doentes, dos pacientes e tudo mais. E vai ser inaugurado ali na esquina, onde hoje nós conhecemos como Rua da Glória, como Rua dos Estudantes, naquela ladeira. Então, foi instalado esse hospital, esse prédio térreo, com 2 alas. A feminina, com 20 leitos, e a masculina, com 20 leitos. Então, você tem ali, com o passar do tempo, as pessoas têm relatos que dizem isso, também relatos históricos, que dizem que existiam muitas pessoas pobres que ficavam ali na calçada, pedintes, né? Caracterizando, então, essa população que, então, estava ali girando em torno do bairro da Liberdade. Um pouco para cima, aliás, na esquina de cima, né, da Rua dos Estudantes com a Rua da Glória, você vai ter, como a professora Gabriela falou, até 1853, de 1779 a 1853, a existência do cemitério. Era conhecido como, hoje a gente chama de cemitério dos Aflitos, mas ele não tinha essa denominação nessa época. Você tinha a capela de Nossa Senhora dos Aflitos, que estava ali na parte central e ao fundo do cemitério, onde eram enterrados, então, os ditos excluídos. Muitos desses cadáveres que eram sepultados no cemitério eram oriundos do Hospital de Caridade. Inclusive, até 1853, você vai ter o enterramento das crianças que eram deixadas na roda e não sobreviviam, né? Porque nesse período você tem as crianças sendo cuidadas ali mesmo, junto com os doentes, porque eu acredito que esse hospital estava na esquina, mas ele tinha um grande terreno, né? Então poderiam ter ali outras construções. Muitas crianças, quando elas ficavam com as amas, né, o cuidado das amas também, e há também um questionamento sobre o cuidado, a higiene que elas tinham com essas crianças, porque muitas retornavam mortas, né, elas recebiam um salário para cuidar dessas crianças, outras ficavam pelo hospital, e quando elas completavam 6 ou 7 anos, as meninas eram enviadas para o Educandário Nossa Senhora da Glória, né, também conhecido como Seminário Nossa Senhora da Glória, que existe até hoje, e os meninos iam para um colégio de padres na região, no bairro de Santana. Isso até 1891, 96, quando então, destinado aquele espaço do Asilo dos Expostos, né, que foi uma chácara que foi doada por um benemérito. E então as crianças ficavam ali, né? Não tinha muitos recursos. Isso só vai começar a ser melhorado com a chegada das irmãs de São José, né, que elas vêm da França, e começam a administrar, então, a roda e outros setores do Hospital de Misericórdia em 1876. Então, esse cemitério, ele tem também essa característica do enterramento dessas crianças, dos doentes, né, de pessoas escravizadas, pessoas livres.
Estrangeiros que não eram católicos também eram enterrados nesse cemitério. E eu fiz recentemente um trabalho que ele está até disponível para leitura gratuita, e resultou num livro também, com pesquisa histórica e camadas de ficção, chamado Cemitério dos Aflitos, Contos de Vida. Eu fiz uma pesquisa no Arquivo da Cúria de São Paulo, desses enterramentos, tal como eu fiz no livro de expostos, né, no livro de matrícula de expostos, eu fiz uma pesquisa nos livros de enterramento da paróquia da Sé, a qual pertencia o cemitério, que até era chamado como Cemitério da Santa Casa, Cemitério da Sé, ou cemitério público, né? Tinha essa denominação, embora não fosse público, ele pertencia os enterramentos, eram todos registrados ali no livro da Sé, e a Santa Casa também tinha a gratuidade, digamos assim, de enterrar os indigentes, né? E as pessoas pobres. Então, eu fiz um trabalho semelhante e resultou nesse livro também, que eu vou explorar mais essa parte das pessoas, né? Dando um zoom. É um livro muito triste também, acho que muito mais triste do que esse livro dos expostos que eu escrevi. Então, aquela região toda tinha essa característica, como a professora Gabriela colocou. E esse hospital vai funcionar, então, na Rua da Glória, de 1832/1840, que não tenha precisamente a data de inauguração ali, entre 1832 e 1840, e ficará até 1834, quando ele é transferido, então, para o complexo que nós conhecemos hoje. E tem duas fotografias que pertencem ao acervo do Museu da Santa Casa, são fotografias de 1911, onde nós podemos ver essa construção. Mas, a partir de 1885, ela passa a abrigar o asilo de mendicidade, assim que era chamado na época, depois asilo de mendicidade Dom Pedro II, e hoje é o Hospital Geriátrico Dom Pedro II, que se encontra no bairro do Jaçanã. E numa das fotografias, que foi tirada ali da esquina da Rua da Glória com a Rua dos Estudantes, dá para ver o nicho onde foi instalada a Roda dos Expostos, né? Dá até para ver assim com um sininho. E aí, então, a Camila Gildes, que fez uma ilustração já de um casal deixando a criança na roda, né, o pai tocando o sino, e também com os rostos encobertos, que é justamente para denunciar o anonimato, né, o anonimato que as crianças eram deixadas. Outro aspecto importante que eu lembrei é que nesse livro, que vai de 1876 a 1883, mais ou menos, você tem um registro das crianças sobre o gênero, a cor e algumas características, assim, se a criança era gorda, se a criança era magra, eles davam, assim, a criança era branca, era parda, né? Mas a gente não sabe se a mãe já era liberta ou se ela ainda era uma escravizada, né? Nós fazemos suposições. E a partir de 1880, você vai ter o abandono em massa de crianças de origem italiana, porque as mães deixaram os registros, né? Isso também reflete na questão da imigração. Quando o hospital foi transferido em 1884 lá para a região da Vila Buarque, Santa Cecília, a roda foi instalada num nicho que onde a gente passa hoje, você precisa ter assim, um olhar muito apurado, também a gente só ficou sabendo através de informações históricas, né? Aonde ela foi instalada na Rua Dona Veridiana, uma construção que hoje é a lavanderia, né, do hospital, e ali então sempre ficava uma irmã, né, 24 horas, não revezavam, claro, à espera das crianças, né? Então, o pessoal do museu diz que aquela roda que está lá é de 1825. Eu, particularmente, acredito que aquela roda é de 1884, que ela foi feita uma roda nova, né, para inaugurar o hospital, que então tinha uma construção imponente e tudo mais. Essa roda foi restaurada e hoje está lá aberta à visitação. Quer dizer, quando terminar esse período de quarentena e o museu reabrir, claro, né? Thaís, e conta uma coisa pra gente. Esse sino ainda tá lá, assim, a gente quando passa ali na frente, como é que a gente sabe que era ali a Roda dos Expostos? Como é que você fez para descobrir a localização certinha dessa roda? Então,
Para descobrir realmente onde estava localizada a roda, né, no muro da rua Dona Veridiana, foi uma aventura, porque cada um falava uma coisa. Então, teve uma freira, que ela faleceu faz pouco tempo, que ela deixou em depoimento gravado para o museu que a roda ficava próximo ao portão em frente à rua Martiniano de Carvalho. Então, munida dessa informação, eu passei acho que umas 3 vezes lá até achar aonde estava. Tinha que ter na parede uma evidência da colocação de novos tijolos. E aí eu encontrei. O que você vê ali é o antigo suporte do sino. Dá para ver que fica em frente ao lado do ponto dos taxistas. Então, só indo pessoalmente que você vê melhor que foram colocados novos tijolos, né, porque eles são mais novos, e aí nós pegamos uma fita métrica que tinha lá no museu e fomos tirar as medidas para ver se davam com as medidas da roda, né, da roda da peça que tem lá. E bateu certinho. Bateu certinho. Então, o que eu fiz foi fazer uma proposta para o pessoal da jornada, que organiza a Jornada do Patrimônio, do Departamento Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, que eles têm uma política de placas históricas, né, que podem ser colocadas em vários locais. Como a gente tem toda essa documentação a respeito da Roda dos Expostos, colocar uma placa ali também indicando que a Roda dos Expostos ficava ali. Aí depois, para a gente ter um documento oficial, fora o depoimento dessa freira, tem um livro também que foram feitos sobre as irmãs da Congregação São José, e tem uma foto mostrando aonde que ficava exatamente ali, né? Então seria o caso de pelo menos ter uma placa. O sino também foi retirado e faz parte lá do acervo do museu. E então você tem a partir daí um número crescente de abandono das crianças, né? Os livros constam aproximadamente de 1825 a 1950, foram ali deixadas 4.600 crianças, é um número arredondado, né? 4.600 crianças, um número muito menor do que, por exemplo, acontecia no Rio de Janeiro, né? E na Bahia. E aí tem mais fotografias, né? Então ali a gente viu ali naquela foto do Google a localização da antiga instalação da roda, que é próximo, fica quase em frente à rua Martiniano Prado. E depois, seguindo as fotografias, você tem fotografias que pertencem também ao acervo do Museu da Santa Casa, aonde mostram as irmãs junto com os meninos e as meninas que eram chamados de expostos, né? Em frente ao primeiro casarão que abrigava os quartos, as salas de aula e a capela, então, das crianças. Você vai ter também ali a capa de um dos livros de matrícula dos expostos, né? Só uma curiosidade, uma caligrafia muito caprichada, com a data, o horário que a criança foi deixada, com a descrição dos sinais e também a transcrição de algumas cartas, porque algumas têm original, outras nós temos ali apenas a transcrição, né? E também aqueles santinhos, alguns bilhetes que eram deixados como sinais para depois, quando o pai ou a mãe viesse, ou a família, né, os responsáveis viesse resgatar a criança, então tinha deixado aquele sinal. Também eram deixados certidões de nascimento, já de registro civil, né, a partir de 1889, e antes disso, alguns baptistérios também eram deixados. E, por fim, tem a fotografia que eu falei, né, das irmãs junto com os expostos, com as crianças, e também tem uma fotografia onde aparecem 4 crianças que elas estavam, assim, melhor arranjadas para uma festa religiosa, que aconteceu dentro do asilo, né, Asilo Sampaio Viana, em 1918. Acho que é isso. E aí essa foto aí é do antigo casarão, que ainda está lá de pé. Embora agora eu acho que está em estado de abandono, né? Todo aquele complexo. É uma história muito rica que a gente tem
ainda com muitos registros, né? De fato, nos falta conhecer, organizar e poder ter acesso a essa organização que você faz, ainda mais nesse formato literário tão gostoso de ler, é muito bacana. Bom, Thaís, então quero te agradecer, convidar todo mundo a conhecer os livros da Thaís. A gente vai deixar aqui o QR Code para quem quiser acessar direto lá no site da editora, poder comprar os livros. E te agradecer, te parabenizar, agradecer o pessoal que está aqui nos acompanhando no canal. Se você gostou dessa história, se você gostou de conhecer um pouco mais da história da Roda dos Expostos, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com as pessoas que você acha que possam se interessar. E se quiser saber mais sobre educação infantil, sobre a história da infância no Brasil, se inscreve no canal para saber dos próximos vídeos que a gente vai publicar, tá bem? Então, gente, até uma próxima e muito obrigada a cada uma de vocês. Eu também quero deixar aqui o meu agradecimento à professora Gabriela, ao Paulo, agradeço imensamente esse honroso convite, dizer que para mim foi uma alegria muito grande participar deste bate-papo, né? Dessa apresentação sobre a Roda dos Expostos e muito obrigada pela oportunidade. A gente que te agradece, Thaís. Muito, muito obrigada.